mesmo quando não está em vocês, mantenham-se firmes aí, pensando na questão do pé, que traz para a gente toda essa presença aqui, né? E vamos juntos, vamos até o fim, vamos contar essa história. Uma lacuna onde você pode dizer a verdade. Aqui você está contando uma coisa que ninguém sabe. Eles quebram os ossos terrários, porque o nosso ouro, com ligeira etapa nos cofres reais, vai amontoar-se lá nas arcas dos respeitáveis britânicos. É isso que acontece. Você traz verdade, entendeu? Então vamos de novo do... Como foi que ele morreu? Aí tu fixa aqui, se precisar olhar aqui, sabe? Mesmo quando ele fez um comentário, é para nós. Olhando aqui para a plateia, quando você for precisar olhar, tá bom? Se não mostrasse aos que lutam em nome do que estão lutando, para isso precisava de uma causa. Seus teares. Eu entendo essa posição aqui, mas ela deixa um pouco mais frágil, sabe? Pode ser assim, não sei, mas... Beleza. Fixa aqui. E porque foi com isso que eu consegui a minha liberdade. Bem respondido. Não se... Traz esta calma a uma insatisfação surda. Por que não dizer? Irmão, não comprometa a nossa confraria. O irmão definidor chegou. O que aconteceu na reunião? Mas será que não compreendem? Por quanto tempo vamos aguentar isso? Não é verdade. Nós nos dividimos porque muitos não acreditam em liberdade. Volta de novo. Mas trata-se de uma única personagem. É a trajetória da mesma mulher. Trajetória da mesma mulher. Assim como em toda a cidade, o que vocês devem se perguntar é: o que ela deseja? Que deseja nossa igreja? Quem é você? Meu nome é Marta. Quem é você? Meu nome é Marta. Acabo de chegar a esta cidade. Agora é aqui. Mas vejam quantos ministros reais. Mas vejam. Não. Mas vejam. Mas vejam, você está explicando, Tá. mas vejam quantos ministros é. Pensem nisso. Tá. Mas vejam quantos ministros reais, oficiais de justiça, de fazenda, de guerra foram mandados para cá para a extração, segurança e remessa do ouro. Não aprenderam ainda que o serviço real, como estendido aqui ao longe, se torna violento e insuportável? Não saiam! Quantos ofícios não foram criados para confundir vocês e sepultá-los em suas minas? Determinou que o quinto da coroa, como era chamada a taxa de 20% sobre toda a exploração do ouro da colônia, não poderia ser inferior a 1.500 quilos. Meu filho era a minha cabeça. E não a estou carregando. Acho humanamente impossível. Inacreditável que alguém não pertença às irmandades devocionais. Onde está esse olhar, né? A senhora está perdida, a senhora uma hora vai para mim, outra hora para... Não, né? É o horizonte. É uma cumplicidade, é uma piada, né? É um enfrentamento, entendeu? Por que você escolheu? Por que se dividiu o texto? Uma coisa que é clara, na política é mais claro, né? Você já estou anunciando para todo mundo e dizendo que não tenho vontade de ser branco. Por que eu escolhi falar para aquela pessoa? Eu quis enfrentá-la, quis tirar um sarro, quis falar que era mentira. Já está dado aí, entendeu? Alguma coisa fez, por que você escolheu? Boa noite. Hoje nós, da Companhia Tripital, apresentamos a leitura de uma peça para vocês, As Confrarias, do Jorge Andrade. Essa atividade ela faz parte do projeto A Tragédia da Historiografia do Estado Brasileiro, pela ótica do Jorge Andrade, que a companhia vem desenvolvendo ao longo de 2022. E para isso, nós temos contado com o apoio do Programa Municipal de Fomento ao Teatro pela cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura e da Oficina Cultural Oswaldo Andrade, que nos recebe aqui todos os dias. A peça, As Confrarias, foi escrita em 1967 e ela é uma das 10 peças que compõem esse livro antológico do Jorge, Marta, a Árvore e o Relógio. A nossa peça ela se passa no século XVIII, durante o ciclo do ouro,
quando houve uma grande migração para as regiões das minas. Então, as pequenas cidades e os vilarejos ficaram inflados de toda sorte de pessoas, mineradores e caçadores de riqueza. Como forma de controlar o caos que se deu, e na tentativa de se precaver em relação a tantas possibilidades de desvio, a Coroa de Portugal permitiu a criação de agências reguladoras, as confrarias, e que funcionavam como máfias. As confrarias eram divididas por critérios socioeconômicos e de cor racial. Portanto, aqui nós temos a confraria dos brancos, a confraria dos pretos, a confraria dos pardos, e na peça o Jorge propõe uma confraria fictícia que congregava brancos, pardos e pretos. E ver vocês atuando me remeteu muito a uma série de experiências que eu tive no passado, e eu tive muito a percepção de que, o que você comentou, né, de que existem vários níveis aqui de maturidade, e isso é muito, muito fantástico de ver que uma peça tão rica, né, com tanta informação, ela consegue despertar o interesse de pessoas com níveis de maturidade completamente diferentes. E dentro da peça, essas confrarias, elas, por conta dessa questão do preconceito racial, elas enxergam as Martas diferente. Ela entra no lugar, eles a enxergam como uma parda. Ela entra em outra, eles dizem que ela é branca. Ela entra em outra, dizem que ela é... Então eu achei interessante isso do texto, sabe? De tipo, como realmente as pessoas nos veem. Não foi isso que eu fiz. Não neguei nem Deus. E nem o meu filho. Eu neguei foi as confrarias e o mundo odiento que vocês construíram para ele, meu filho. Acho que a diferença principal, pelo menos para mim, que eu captei como público aqui, da leitura para uma encenação, é que vocês estão nesse processo. Vocês vieram de um processo de estudos, mas vocês ainda estão nesse processo. E durante essa encenação, vocês foram esses personagens e entenderam, e aquilo fez sentido para vocês. Os membros das confrarias eram pessoas comuns, mas eram chefiados pelos olhos atentos dos representantes do clero e do Estado. Internamente, cada confraria tinha o seu estatuto de compromisso, que definia os direitos e os deveres dos seus membros. As decisões ficavam a cargo da mesa administrativa, composta por homens, evidentemente. Portanto, aqui, todas as mulheres que compõem a mesa administrativa, elas representam figuras masculinas. Há coesamento no chicote em todos, tá? Mas é o seguinte, é que os músicos numa orquestra, e ele vai entender isso que eu vou falar, tem uma mistura de instrumentos temperados e não temperados. Porque os instrumentos temperados tocam a melodia. E os atores não têm, são sempre instrumentos sem tempero nenhum. E é muito difícil você tocar muito difícil tocar um piano, que é um instrumento temperado. Mas quando você toca um violino, por exemplo, você toca na sensibilidade só, na corda sensível. Quando você tem uma mistura numa orquestra, a orquestra acha, claro, a gente viu lá, são instrumentos nada temperados lá atrás, né? Mas este é o problema com os atores, você está entendendo? Como é que você consegue trabalhar sobre essa corda da sensibilidade? E achar aonde você, com que pressão você toca, em que lugar você toca, já que não tem as teclas ou as claves para você aparecer. Esse é o problema do ator. É no trabalho de ator, mãe, que a gente se transforma. Quem se transforma em negro, homem, mulher, em judeu ou mouro, sente cada um como realmente é. Abandona o seu corpo por um outro. Esquece os seus sentimentos e faz outros nascerem. Encontra em si mesmo sentimentos que são de todos. Eu fiquei extasiada vendo o que o meu filho dizia. Do ponto de vista da história do Brasil, hoje, as pesquisas mais recentes, elas trazem, né, essa nuance das igrejas como lugares de disputas de classes. Então, tem vários diálogos assim que são tão precisos e tão incríveis que
Eu gostaria de que isso fosse filmado e de que nas aulas que eu dou falasse pausa. Eu preciso falar dessa frase. Pela primeira vez eu vejo junto brancos, negros e pardos. Devem estar aqui os que pensam como meu filho, os homens que ele procurava. Esta é a minha igreja. Tem muita coisa que ele traz. Primeiro é a questão mesmo da hierarquia racial, né? De pretos, pardos e brancos. Que isso vai dominar, né, todo esse contexto e isso é refletido e apresentado na sociedade colonial pelas procissões, pelas confrarias. Essa segregação racial, ela vai gerar depois o lugar desses grupos sociais na própria cidade. As próprias igrejas vão ser colocadas em determinados lugares. A expulsão dos negros das igrejas, na verdade, o fato dos negros ocuparem as periferias, o primeiro momento que isso acontece é quando ele vai construir a igreja nas cidades brasileiras, né? Tem alguns detalhes. Isso que vocês fizeram eu achei sensacional, de colocar 3 Martas. Porque era assim que acontecia. Muitas vezes a pessoa se autodeclarava ou se via de uma cor, mas a sociedade a via de outra cor. A gente tem um caso célebre aqui em São Paulo, que é o Tebas, né? Que é esse arquiteto muito importante, que é um homem pardo, né? Hoje a gente celebra como homem negro, mas é um homem pardo, que tem muitas posses, mas que quando vai, por exemplo, escolher, comprar o terreno para construir sua casa, a sociedade branca diz, não, você é negro, então você vai morar junto com os negros, ainda que você tenha dinheiro, ainda que você seja um arquiteto importante. Todas essas nuances, elas estão presentes nesse texto, e vocês souberam encenar isso maravilhosamente, com algumas soluções assim que eu acho que ilustram muito bem esse contexto. As frases que ele fala, que ele coloca, são coisas assim impressionantes de falar sobre o que é a nossa formação e a forma com que a gente pensa, né, o brasileiro. E é bonito porque é trágico, né? É trágico. Eu acho que a gente tem um cadáver insepulto nesse país. A gente não conseguiu enterrar os mortos mesmo porque a gente não sabe quem são esses mortos, né? A gente às vezes pula, né? Você vai pegando um pouquinho de cada uma, mas é possível com que você embarque num carro numa dessas estradas e consiga seguir até o final. Ele tem uma genialidade que ele se apropria de vários temas, ele não abandona os temas durante esse início, meio e fim, no decorrer da peça, né? Ele não, como a gente falou ontem, ele não pega uma figura histórica e se apropria dela para contar uma outra história, né? Ele trouxe a ideia de falar sobre as confrarias, sobre essa questão da censura, sobre essa questão desse momento específico do Brasil, e ele pega do início ao final, e ao mesmo tempo traz uma ficção, que é a história dessa mulher que não quer, né, tá falando sobre um conceito filosófico, né, de não enterrar o filho, como ressignificar o morto, e também você vai do começo ao fim, traz a história desse questionamento de quem eu sou, quem eu não sou, né, numa figura de um ator, que ela põe do início e leva até o final. A gente vai carregar o que a gente é até o último fim. Mas enquanto tiver um só homem na face da terra, você terá companhia, filho. Deus morreu para que você exista. Mais um pouco, e uma só será a nossa confraria. Confraria de todos.